Olá para você, esse é o podcast da Igreja Batista Plenitude, o Palavra Plena. E como você já deve ter percebido, nós estamos dando início a um formato novo hoje, o formato temático, né? E para conversar sobre o tema que está descrito aqui abaixo, nós temos a presença de duas irmãs ilustres de nossa igreja, Jéssica Carrilho e Ariela Marques. Sejam bem-vindas. Obrigada. E já para iniciar, né, contem um pouco quem é Jéssica e quem é Ariela. Jéssica, né? Terceira pessoa. Terceira pessoa. Casada com o Thiago, mãe de Isaac, Marcelo, Thiaguinho. Faz o quê? Quase 10 anos que estou como líder do Ministério Infantil. Comecei no Ministério Infantil só para tapar buraco. Não tinha ainda aquela visão do que era um ministério, né? Qual o propósito, o porquê, né? Qual a relevância que tinha dentro da igreja. E com o tempo, fazendo o curso da PEC, me capacitando, Deus foi despertando em meu coração, né? O desejo da missão. Sim. Né? De proclamar o evangelho para as crianças. E aqui estamos nós. Legal. Eu sou a Ariela, sou casada com o Vitor, tenho 2 filhinhos, Raquel e Davi. Eu sou natural de uma cidadezinha pequenininha do interior de Minas, mas moro aqui em São Luís há 7 anos e congrego aqui na Igreja Plenitude. Eu trabalho com crianças desde que me converti no Ministério Infantil e aqui na igreja também dou esse suporte para a liderança da Jéssica. Nós temos um grupo de coordenação. Isso. Legal. Já para iniciar sobre o nosso tema, muitas pessoas que pensam em ministério infantil, elas estão pensando muitas vezes erroneamente que ministério infantil em uma igreja é um tatame com Jesus desenhado ou brincadeiras onde o nome de Jesus é eventualmente citado. O que é o ministério infantil e para que serve ele em uma igreja? O Ministério Infantil, ele é a base, né? Assim como na educação secular, a gente trabalha com as crianças para fazer uma base, né? Da mesma forma, não muda. A igreja, ela trabalha com as crianças para solidificar, né, a base do evangelho. Então, é isso que a gente vai construindo. E diferente do que muitos pensam, né, pelo menos o nosso Ministério Infantil, ele, de fato, ele é cristocêntrico, né? Ele prega a palavra. Claro que tem a ludicidade, né? Ela é lúdica, e isso também é gradativo, né? Porque quanto mais a criança vai crescendo, mais a gente vai tirando essa ludicidade para deixar ele mais semelhante à pregação lá de baixo. Você está dizendo assim que você deu essa ênfase, o nosso é cristocêntrico. Existem ministérios, então, infantis que não são cristocêntricos? O que acontece? Eles utilizam o Ministério Infantil como um apoio aos pais. E não é essa a nossa visão, né? A nossa visão aqui da Igreja Batista Plenitude nunca foi tirar as crianças porque elas incomodam no culto, né? A gente trabalha porque a gente acredita que a criança ela é capaz de compreender o evangelho. Sim. Então, a gente molda uma lição e adapta numa linguagem infantil porque a gente crê que a fé vem pelo ouvir, né? Então, ela vai ouvir, ela vai entender e ela vai guardar no coração e assim poder tomar a decisão de aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, a gente trabalha crendo nisso, que as crianças são capazes, sim, de dizer sim para Jesus. Amém. E Jesus disse para Pedro: apacenta meus cordeiros, né? Os cordeiros são aqueles animais mais novos, os animais novos no rebanho, né? Que chegam depois. Então, eu vejo que o Ministério Infantil tem essa função específica dentro da igreja, né? Que é cuidar dos cordeirinhos, né? Dos cordeiros que chegam ali para nós e de uma forma que eles compreendam, semear ali o evangelho, a palavra e
um semeia, o outro rega, e a gente espera com fé que o Espírito Santo vai dar o crescimento e salvar, né, essas crianças. Amém. Então, a gente percebe que a criança, ela é alvo, né? A criança, desde tenra idade, ela é alvo da palavra de Deus também. Ela é alvo do Evangelho. Jesus quer alcançar crianças pequenas, né? E eu acho que por muito tempo, eu cresci num contexto, e talvez vocês tenham crescido também num contexto onde isso não era dado tanta importância assim, né? Pelo menos não como é dado hoje, né? Pelos recursos que nós temos. E como que vocês poderiam traçar talvez um panorama histórico assim dessa mudança? O que aconteceu para as igrejas realmente tomarem essa consciência de que a gente precisava ter que as crianças são um campo missionário específico que a gente precisa cuidar delas? Eu vejo com 2 motivos, né? A gente pode ter uma visão do mundo e uma visão daquilo que realmente é mais centrado em Cristo, né? Eu vejo que com a evolução pedagógica percebeu-se a importância da educação infantil, né? Então, diante disso, querendo ou não, se a educação infantil é importante no meio secular, ela é importante também na igreja. A gente está falando sobre escolas bíblicas, sobre uma escola, sobre aprendizado. Mas aí a gente agora entra também na outra vertente, que é a janela 4.14. Que é o quê? Isso que eu ia perguntar, janela 4.14. O que é a janela 4.14? Já foi percebido, né, feitos estudos, onde essa faixa etária de 4 a 14 anos é a considerada mais propícia a aceitar o evangelho. Idade da oportunidade, né? Então, diante disso, a gente tem uma janela preciosa para preencher. Então, como não ver isso como uma coisa valorosa e preciosa e necessária? Né? Então, diante disso, é fundamental o investimento nas crianças, né? No infantil e no adolescente, né? Legal. Acho que a criança vem ganhando um espaço de maior destaque, né? Nas famílias, na sociedade, né? Isso vem numa crescente, né? Se a gente pensar, por exemplo, 50 anos atrás, a criança era muito ignorada nas suas vontades, nos seus desejos, na sua presença, né? E a gente percebe que há uma crescente de importância nesse olhar para a criança como um sujeito, né? Então, em todo esse movimento, até mesmo que vem da pedagogia e tudo. No entanto, quando os discípulos tentam impedir as crianças de ir até Jesus, Jesus já fala, né? Deixai vir a mim os pequeninos, e se vocês não se tornarem como uma delas, jamais entrarão no reino dos céus. Então, ao invés das crianças serem como os adultos para terem acesso a Jesus, né? Os adultos é que devem se tornar como crianças para entrar no reino dos céus, né? Então, por mais que seja algo recente, Jesus já inverteu essa lógica e deu muita importância à criança, né? Então, eu vejo que o que acontece hoje é realmente algo que Deus tem feito no meio do seu povo, de olhar para a criança com o olhar de que eles precisam ser salvos. E quanto mais jovens eles entregarem a sua vida para Jesus, mais eles serão poupados de uma vida miserável, né? De uma vida nas trevas, de uma vida de pecado, de uma vida de perdição, de uma vida longe do amor do Senhor, né? Então, nós temos urgência, nós temos pressa. Crianças também morrem. Crianças também podem partir sem ter conhecimento do Evangelho. Então, nós precisamos ter também esse senso de urgência e esse senso de necessidade, que eles precisam do Salvador, tanto quanto nós, né, os adultos. Esse texto que você citou, Ariela, eu não pude deixar de fazer essa conexão, né? Jesus, ele apresenta, então, a criança como essa pessoa, então, que tem uma simplicidade tal que Jesus identificou nelas algo que é próprio daqueles que creem no Senhor, né? Essa dependência, essa humildade, essa condição de realmente estar ali aos pés do Senhor. E Jéssica citou dessa janela, então, dos 4 aos 14. Então,
Por que essa é uma idade tão importante, né? Me parece que tem muito disso também, né? Que é uma época em que você ainda não tem os seus valores formados, você não tem todas as suas concepções formadas, então é um período que me parece, né? Se eu estiver errado, vocês me corrijam, um período em que a pessoa está naturalmente, né? Ainda que a conversão não seja natural, mas você está naturalmente mais acessível do ponto de vista da mensagem do Evangelho, né? Na verdade, a infância, ela vai trabalhar na vida da criança com o meio em que ela vive, exatamente trabalhando o caráter dela. Sim. Então, por isso que é tão importante o investimento, por isso que eu vou dizer assim, agora na fase infantil que a gente tem que investir, que jogar várias coisas para estimular, lá. Isso vale também no âmbito espiritual, né? É a hora de adubar, entendeu? É a hora de preparar aquela terra, é a hora de deixar ela fértil, né? Para que um dia ela possa florescer com gosto de gás e chegar nas alturas. Então, assim, é a hora de estar se preparando. É a hora de preparar o caminho mesmo. Então, ali é onde a gente vai fazer aquele alicerce. É esse período, esse é o melhor período. Não quer dizer que a pessoa não vá se converter depois. Mas se você tiver a chance de trabalhar nesse período, a probabilidade de êxito é maior, mais fácil. Sim. Assim diz os estudos. E como eu imagino, assim, como deve ser desafiador, né? Porque você tem ali um filho, né? Uma criança na sua casa e aí você tenta, às vezes, fazer uma abordagem evangelística tradicional, né? E aquilo, às vezes, surte poucos efeitos, né? Pelo menos você enxerga que ela está com a cabeça em outro lugar ou ela não está prestando atenção e eu acho que quem está nos assistindo pode, nesse momento, estar desencorajado, estar desanimado. Eu não estou vendo realmente avanços na conversão do meu filho, por exemplo. Como é que a gente pode lidar com esse tipo de situação? Quero dar até um adendo, né? Porque eu falei, estudos falam, mas na verdade a Bíblia fala. A Bíblia fala sobre isso. Instrui a criança no caminho que ela deve andar, né? Sim. Então, baseado mesmo nisso. Sim. Assim, eu creio que a nossa missão é pregar. A nossa missão é falar, né? Tanto com conteúdo, com as nossas vidas, né? Sendo exemplo. Agora, o agir, o transformar é de Deus. Aí não cabe a nós. A gente tem que fazer a nossa parte, né? E confiar que Deus um dia vai agir. Sim. Eu me lembro de quando eu me converti com 16 anos, quase 17. Mas quando eu nasci, minha mãe já era da igreja e eu fui criada na igreja. E eu me lembro de muitas vezes na minha adolescência, ali antes de me converter, que eu queria fazer coisas erradas com os meus amigos, eu queria fazer. E às vezes eu ia para casa de alguns amigos, né, tinha festinha, reuniãozinha de adolescente. Sim. E tal, e eu queria estar no meio deles. E a Bíblia diz que o Espírito Santo nos lembra de todas as coisas que Jesus ia nos ensinar, né? Que Jesus disse que o Espírito Santo nos lembraria de tudo que ele nos ensinou. E no meio daqueles lugares que eu estava, eu me lembrava dos versículos que eu tinha aprendido na escola dominical. E um deles, inclusive, foi um dos versículos que a gente trabalhou no EBF esse ano, que é: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Glória a Deus. Então, o Espírito Santo me lembra. Eu não era convertida ainda, mas o Espírito Santo trazia aquelas verdades na minha mente e aquilo me protegeu. Uhum. Aquilo me livrou de dar passos que teriam trazido consequências muito ruins para a minha vida, né? Então, a gente crê que mesmo que ainda não haja salvação, no sentido de a criança ter tomado uma decisão ainda, né? Uhum. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é viva e eficaz. E ela age de formas que a gente não entende completamente, Sim. né? Então, a gente faz também por obediência e por fé. É um ato de fé, né? É um ato de fé. Por que obediência? Porque Deuteronômio 6 diz, né? Tu as ensinarás andando pelo caminho, tu as inculcarás, né?
essa palavra é importante. Aos teus filhos, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, ao levantar-se. Então, noção de continuidade, né? De constância até. Exatamente. Então, nós fazemos por obediência e nós fazemos também por fé, de que no tempo oportuno o Senhor usa essa palavra que está ali na mente para levá-la até o coração e gerar mudança, gerar conversão, gerar uma nova vida, né? Às vezes nós somos muito racionalistas, né? Então, a gente pode cair no erro, né, de olhar para aquela criança pequena e aí você pensa, ela não está entendendo, ela não está entendendo. Isso aqui eu tô perdendo meu tempo, ela não está entendendo. Mas não é isso, né? Não, existe... A gente crê, a gente acredita que a fé vem pelo ouvir, né? E eu sempre faço a comparação da parte pedagógica, porque pelo menos quando eu aprendi, que eu fiz, né, o curso de educação cristã, a gente consegue compreender como é que se passa o caminho da educação, né? Então, existem formas e métodos de aprendizagem. E uma delas é a repetição, né? Então, a criança ela vai ouvir, aquilo ali vai entrar. Quando ela ouvir de novo, aquilo ali já vai ser muito mais fácil dela digerir e compreender. E aí ela vai ouvindo novamente e aquilo ali vai entrando mais facilmente. Então, no secular é assim e aqui também não é diferente. Só que aqui ela está aprendendo algo poderoso, que é a palavra de Deus. E aí vem a outra parte que o secular não é capaz de fazer, né? Que é a transformação mesmo, de mente e coração, né? Que aí é através do Espírito Santo de Deus. Mas é gradativo assim. Ela ouve, vai continuar ouvindo, vai aprendendo, e a gente crê que a palavra transforma, né? E uma hora vai agir. Agora sim, a gente está falando de educação de crianças, né? Não só, uma educação para a conversão, né? Uma educação cristã com vistas a que aquela criança um dia se curve perante Cristo e confesse Ele como seu Senhor e Salvador. Quais são, eu não diria métodos, mas exercícios práticos realmente disso no dia a dia de uma família, por exemplo? Né? De uma família que você diz em casa? Em casa, sim. Como é que uma família pode introduzir, é isso? Exatamente. Imaginemos um caso hipotético, uma família, 2 pais, 2 crianças, se converteram. Eles têm 2 filhos, eles nunca trouxeram nada, eles nunca deram nenhum... não existe um background cristão naquela casa, e eles vão começar dali. Começar do zero. Começar do zero. Eu creio que se a criança ela não vê os pais como modelo, dificilmente ela vai entender o que é que está acontecendo na igreja, o que é que realmente é o papel dele ali e como é que esse evangelho vai refletir em casa. Então, é necessário mudança, é necessário culto doméstico. A criança tem que ver seus pais orando, tem que ver seus pais ministrando a palavra, tem que ver seu pai dizendo que tudo que ele faz é para a glória de Deus, senão ele não vai aprender. Ela não vai ter isso como algo concreto. Vai se tornar, como a maioria, pelo menos eu fui educada assim. Sim. O foco da gente era o quê? O que você vai ser quando crescer? Né? Qual a profissão? Era a profissão. Diante de Deus, eu nunca, assim, eu pergunto por curiosidade, você tem interesse, meu filho, em alguma área? Mas a única coisa que eu digo para eles é, tudo que você fizer é para a glória de Deus. Então não interessa o que você vai escolher, desde que seja para a glória de Deus. Sim. Então, assim, se dentro de casa não tiver um ambiente cristão, da qual ora durante as refeições, né, agradece, né, é aquela firme lembrança em qualquer estágio da vida, em férias, em seja o que for, no estudo, de ter aquela coisa de estar entregando para o Senhor. Sim. Então, é virada de chave. Então, se você, novo cristão, quer começar a introduzir uma nova perspectiva, né, de visão para o seu filho, começa por você. Começa na sua visão. Seu filho precisa lhe ver. Precisa de ter como exemplo. Ariela, pode complementar. Eu acho que é bem importante a gente trabalhar em 2 frentes. Sistematicamente e de forma
informal, digamos assim, né? Sim. Sistematicamente, sendo intencional. Então, se esforçar para fazer o culto doméstico com sua família, orar antes das refeições, eu acho também muito importante. Ensinar a Bíblia para os seus filhos. Você, no caso de uma família que está começando agora, né, os pais, primeiro, eles têm que aprender o máximo que eles puderem para poder ensinar. E a segunda frente, que eu acho também muito preciosa, e eu acho que traz muito efeito, é as situações do dia a dia. Assim, aproveitar qualquer situação para ensinar as leis de Deus e os feitos de Deus, o poder de Deus através de coisas cotidianas. Então, por exemplo, às vezes a gente vai banhar de piscina lá em casa e a gente brinca de Jonas. E a gente pega os bichinhos e o peixe, a gente brinca com a história de Jonas e tal. As narrativas, né, das escrituras. Exatamente. Ou então eu me lembro de um dia que o rádio do meu som do carro estava estragado e aí ligou assim sozinho numa rádio tocando um brega bagaceiro. Aí eu fui, desliguei rápido assim, aí a Raquel, minha mais velha, já estava começando a dançar. Aí ela, por que você desligou, mãe? Aí eu falei, porque essa música, filha, não agrada a Deus. E eu posso escutar, mas eu não quero desagradar meu Senhor que deu a vida por mim, que me ama, que cuida de mim, que é tão amoroso, que zela pela minha vida, que me deu vocês. Eu não quero desagradar meu Senhor. Aí ela recobrou a compostura e eu também não quero desagradar meu Senhor. Glória a Deus. Então, e o som continua estragado. Mas quando dispara o som, ela fala, mãe, essa música não agrada ao Senhor. Então, aproveitar essas coisas. A gente está sempre com nossos filhos. Sim. A gente que é mãe, principalmente, está o dia inteiro com nossos filhos. Existem muitas situações, oportunidades para que a gente vai discipulando os nossos filhos, ensinando para eles sobre o caráter de Deus. Eu acho que o nosso papel, assim, sobretudo, é ensinar a eles quem é Deus. Sim. Conduzir eles num processo de conhecer ao Senhor, né? Conhecer a Deus. Então, e fazer isso a gente pode fazer tanto de forma sistemática como também informalmente, né? Outra coisa que eu acho importante, que eu faço sempre, porque lá em casa era assim, né? Minha mãe não errava, né? Era sempre a última a falar e aquilo ali ficava, né? E algo que eu trabalho muito com os meus filhos é... Porque, assim, se eu ensino uma coisa, quando eu não consigo cumprir aquela coisa, eu tenho que ter a humildade de dizer, eu errei. Errei, estou errada, pequei, devo orar, devo pedir perdão a Deus, porque senão você vai estar fazendo aquela coisa hipócrita, né? Sim. De falar uma coisa e não conseguir manter. Então, é algo que eu aprendi. Quando eu erro, eu assumo meu erro e eu digo, me perdoe, eu gritei. Sim. Eu acabei fazendo uma coisa que eu não deveria. Mamãe errou. Sim. O exemplo... ele acaba, se o exemplo ele é contrário ao que você fala, você enfraquece a palavra, né? Então, e ela não pode ser enfraquecida, fraca é você. Sim. Não enfraquece o que eu disse, né? O que eu quis dizer. Não enfraquece as escrituras, mas você está enfraquecendo a mensagem que você está pregando, né, para o seu filho. Vocês Ao mesmo tempo, é perigoso e pesado também a gente confiar no nosso exemplo, sabe? Por isso a importância de assumir que errou e que precisa também de Jesus. E de apontar para aquele que não erra, sabe? Então, assim, eu tenho que ser exemplo, eu preciso me esforçar, preciso me santificar e tudo, porque também preciso ser exemplo para eles, né? Sim. Mas é muito importante a gente não, assim, estar contando só com isso. Como se fosse a educação dos filhos pelas obras. Mas de apontar para aquele que não erra, né? Então, não pode gritar. Mas você grita, sim, mas... Eu tô errada. Mas é porque eu erro. Quando eu grito, eu tô errada. Porque a Bíblia diz, longe de vós toda gritaria e cólera e mágoa. Expõe os pais também, né? De algum modo. Sim.
E nos constrange. Sim. Quantas vezes eu não acabo de fazer uma coisa, eu vou, meu Deus, de novo. De novo eu me excedi, de novo eu me irei, de novo eu fui grosseira, né? Sim. Isso depois de 2 dias anteriores, dizendo, gente, vamos tentar não gritar mais nessa casa. Então, assim, Sim. Eu acho que a gente tem de ter realmente humildade, ser como crianças, né? Os pequeninos de Jesus, e para trilhar esse caminho que é para toda a família, né? De crescer em Cristo e de caminhar com Ele diariamente. Vocês estavam falando do exemplo da família, e eu me lembrando muito, não podia deixar de lembrar do exemplo que eu tive do meu pai, porque meu pai, quem conhece ele, se ele estiver assistindo isso, né? Meu pai é um açougueiro, né? E meu pai, ele sempre muito, muito crente, assim, mas ele também errava, né? Ele sabe disso, eu sei disso, das vezes que ele errou, né? De quando ele não era... de quando ele não foi coerente com a fé que ele professa, né? Assim como cada um de nós. Mas eu me lembro claramente, um dos exemplos mais claros para mim era meu pai. Meu pai sempre tinha vários cadernos onde ele anotava arrobas de boi, aquele negócio e tal, e os cadernos eram melados de sangue, assim, né? Que ele andava com eles no carro, na caminhoneta. E às vezes ele chegava lá e botava os cadernos assim e puxava a Bíblia. E ele ficava lendo à tarde, né? Geralmente depois que ele tinha batido lá as contas e tal. E esse exemplo, meu pai sentado à mesa, lendo a Bíblia, e meu pai foi um homem que estudou só até a 4ª série. Então, assim, tenho certeza que para ele, já não mais hoje, mas em algum momento, foi difícil, né, esse processo de entender a Bíblia naquele tempo que não tinha também tantas boas traduções fáceis. E meu pai se sentava ali, ele abria a Bíblia e lia, e depois orava. E eu não estava exatamente participando daquele momento, mas eu via muito aquele momento. E aquele momento é assim um testemunho tremendo para mim, como homem, como pai ainda não, mas como... Profecia. Cenas do próximo capítulo, né? Como cristão, né? E eu agradeço muito a Deus por ter tido esse exemplo, né? Mesmo que ele tenha errado em algum momento, né? Então isso acho que prova também algo da que a gente estava comentando aqui, né? Sobre Jesus Cristo, na verdade, está conduzindo tudo isso, né? E só nos revela a nossa natureza, né? Sim. E o quanto precisamos e dependemos dele para poder realmente nos transformar cada vez mais, né? É um processo. Sim. Agora, essa educação que os pais querem, né? E trabalham para deixar para os filhos, para que eles possam conhecer Jesus, se render a Jesus. Como que é esse ensino, né? Porque não foram poucas vezes em que eu já presenciei, infelizmente, contextos em que, ao ter alguma lição para crianças, especificamente para crianças, né, voltado para o público infantil, aí você pega o clássico exemplo, sei lá, de alguma história, de alguma das boas histórias das Escrituras, né, de Davi e Golias, do próprio Jonas, ou de Caim e Abel, e me parece que há uma tendência, ou pelo menos assim, uma tentação de transformar essas histórias em histórias morais. Sim. Né? Como que a gente pode evitar esse problema? Ou o que é o problema de moralizar o ensino às crianças, a pregação às crianças? O conceito e depois como resolvê-lo. Porque assim, um dos grandes problemas que a gente enfrenta é ter de profissionais, né? Que todo mundo aqui é voluntário. Sim. Mas é de ter pessoas realmente qualificadas e capacitadas para dar uma lição bíblica intencional, né? De pegar um roteiro e ver o objetivo, ver tudo aquilo ali e realmente cumprir, né? Porque que toda lição bíblica você tira uma lição de moral, você vai tirar. Mas aí como é que você vai aplicar ela de forma intencional e de forma que você apresente Jesus, apresente o plano da salvação. Um dos nossos maiores desafios é o professor pegar uma lição do Velho Testamento, por exemplo, ou até, às vezes até mesmo do Novo, mas do Velho é mais complexo, e ela conseguir extrair dali o plano da salvação, que é chegar a falar de Jesus dentro daquele contexto. E é aí que muitas vezes se perde, porque passa batido, vai direto para a moralidade e se esquece de falar sobre o agente
né, transformador que vai gerar a moralidade, Sim. que é Cristo. Né? Então, às vezes, é falta mesmo de conhecimento, falta de estratégias, de como fazer esse é um desafio que a gente até conversou Sim. recentemente, que era algo que a gente tinha que ver como capacitar os nossos professores para que a gente não se deparasse com situações desse jeito. Sim. Mas eu vejo que o principal é não saber conduzir. Isso é se um perder detalhe, né? apenas na lição. Esse acaba sendo um problema também, às vezes, de ministério infantil, problema de pais com seus filhos em casa, mas às vezes, problema de púlpito também, né? Sim. Há pregadores que têm esse problema, que que estão, às vezes, pregando moralismo, né? E é algo que a gente precisa sempre cuidar. Mas você ia comentar, né, Ariela? Eu acho que o moralismo ele é mais fácil de ser percebido nas histórias e ele é mais fácil também de ser ensinado, né? Porque ele trata algo que é mais externo. Ele trata do comportamento, ele trata de fazer isso ou não fazer aquilo, de ser bonzinho ou não, né? E quando a gente tem assim um objetivo daquele ensino ser cristocêntrico, né? A gente precisa ser capacitado por Deus para atingir o coração da criança, né? Não é mais uma questão externa de comportamento, mas é algo que vai ao coração, né? Que atinge o coração da criança. Então, exige mais estudo, exige mais preparação da lição, porque, assim, nós sabemos que a Bíblia inteira aponta para Cristo, mas nem todo mundo consegue, sabe ver esse tipo de aplicação. Não é uma coisa tão simples. Eu não aprendi logo isso também. Sim. Ainda estou aprendendo, na verdade, né? Algumas histórias para mim é difícil ainda. Às vezes eu vejo o pastor Hugo lendo um versículo, eu fico... Como que ele chegou, Como né? ele vai pegar nesse versículo? Tem como é que vai chegar em Jesus aí no final? Tem como pregar alguma coisa nesse versículo? Então, assim, ainda estou muito, né? Sim. Iniciante, mas nas histórias infantis, nas histórias bíblicas que a gente usa com mais frequência no Ministério Infantil, a gente já aprendeu, né? Mas é um caminho que precisa ser percorrido, né? Um caminho de aprendizagem do evangelista de crianças, Sim. porque é o que realmente traz um efeito duradouro de salvação, né? É o ensino cristocêntrico que alcança o coração. Quando eu comecei no Ministério Infantil para fazer o curso da PEC, eu ficava assim intrigada. Toda história tem que falar do plano da salvação, toda história. E eu vi aquela ali, coisa chata, e vai, não é que eles faziam um link lá, tinha aquelas coisas bem metódicas mesmo, né, de falar frase de ligação, de não sei o quê. Aquilo ali eu nunca consegui direito, mas assim, eu aprendi o meu jeito, Sim. né? E isso já é um recente, assim, eu dei um link assim de cara, porque foi através de dar aula para criança que eu entendi. Foi dando aula para a criança, pensando que já era crente, né? Pensando que já tinha entendido, mas foi dando aula para a criança que eu entendi o plano da salvação. Sim. E ali, sim, se abriu. E ali eu digo, gente, mas é só isso aqui, e ao mesmo tempo é isso aqui. É simples e É simples e tudo. É a música fundo, profundo. Que a Não, gente canta pois sempre. E aí eu percebi assim, cara, é tanto que tudo que eu penso, que eu posso socar, assim, colocar no meio, falar sobre o plano da salvação, eu acho que ele tem que estar. Né? Por quê? Porque a criança ela tem que entender que ela é pecadora. Primeiro ela tem que entender quem é Deus, né? O amor de Deus, que ele fez tudo maravilhoso, que ele é santo e que ele não pode ficar perto do pecado. Sim. Então ela tem que entender a santidade de Deus, tem que entender que ela é pecadora e que porque ela é pecadora e não pode ficar perto de Deus por causa do pecado, ela precisa de Jesus. Sim. Ela aceitando Jesus, ela consegue agora ficar perto de Deus. E a partir do momento, ela se transforma pura, né? Ela se transforma limpa. Deus vê Jesus através dela, né? Vê ela através de Jesus. Sim. E aí vem o crescimento espiritual. Sim. Então, ela entendendo isso aqui, acabou. Ela entendeu o que Deus quer dela. Excelente. E eu acho, Jéssica e Ariela, que o entendimento adequado do plano de salvação voltado para as crianças, e ele é importante até para os pais ou para a sociedade, para que ela possa compreender qual é realmente o lugar da criança
no mundo e na sociedade, né? A gente vê pessoas que criam seus filhos hoje muito numa ideia assim, meu filho é perfeito e o mundo pode prejudicá-lo, pode corrompê-lo, né? E, na verdade, o pai cristão é aquele que já entendeu que o seu filho, na verdade, é parte do problema, né? Sim. E que Jesus Cristo é a solução para o mundo, mas também para o seu próprio filho, né? E para ele, e para todo mundo. E a maioria das pessoas do mundo não aceitam a ideia de que o filho é pecador. Sim. De que uma criança, principalmente pequena, peca, é ruim. Eu acho que até se ouvissem, às vezes a gente tem a BF, né, mas fala e tudo, eu acho que elas iam ficar escandalizadas, porque de fato a gente fala que é pecador, que precisa, né, de Jesus. Isso é muito importante a gente entender isso. Porque se a gente não entende que somos pecadores, né, e que a criança também é pecadora, claro que a gente não está dizendo que aquela criança é o maior depravado de todos os tempos, ou que aquela criança é um assassino compulsivo. Não. Estamos dizendo, na verdade, que ela está em rebeldia contra Deus. Uma das coisas mais difíceis, quando tu vai ver que quando tu for pai, quando a criança ainda é pequena e que ela entende que o que é bom e o que é ruim, né? E ela não quer ser o ruim. Sim. Então, quando você pega e confronta ela que ela é pecadora, ela diz, eu não. Ela não quer ser ruim, ela não quer ser uma coisa ruim. Sim. Então, ela diz, eu não sou pecadora, não. Então, assim, para você... Aí você vai assim, você é pecador, sim. Né? E isso é um processo também. É a compreensão de que ela é pecadora. Né, que ela faz coisas ruins e que ela necessita de Jesus para ter força para não fazer mais. Né, é um processo. Eu lembro muito, passei por isso com os meninos tudinho. Né, eu, pecador, não. Sim. Legal. Eu acho que esse é um caminho que ele é inegociável, né? Um caminho de realmente ter o plano de salvação sempre na educação da criança. Muito bem, gente. E agora pensando mais uma vez nesse exemplo da família que é recém-convertida, né? Os pais são recém-convertidos, os filhos são pequenos, eles estão ali buscando ensiná-los a caminhar também no caminho do Evangelho e para vir a se converter no futuro. Como que essa pessoa pode contar com a igreja? Qual é o papel da igreja nesse processo? Qual que é o papel deles? Onde que essas coisas, digamos assim, se dividem? Onde que elas se unem? Como que elas se complementam? O Ministério Infantil, ele trabalha como um parceiro dos pais, né? A gente crê que a responsabilidade maior é do pai. Nós somos um apoio. Mas, claro que, como igreja, instituição, aqui, quando chega aqui, a gente toma de conta e oferece o apoio ao pai para que ele também tome de conta quando a responsabilidade estiver sobre ele, né? Porque assim, quando a criança sobe, a responsabilidade é nossa. Quando a criança ainda está no culto, a responsabilidade é dele, né? Então, aqui na nossa igreja, a gente faz 2 momentos, né? Tem no período da manhã, as crianças ficam com os pais lá dentro. Então, ali é a oportunidade do pai conduzir, educar e culto, ensinar. Né, você Isso, diz. No culto. Durante o culto e fica durante a pregação também. Sim. Já à noite, a gente faz um sistema diferente, né? As crianças, elas sobem e são divididas por faixa etária. Onde lá vão ser... instruídas de acordo mesmo com as suas especificações, né, da faixa etária dela. Nós, como ministério, nós temos que seguir exatamente o que nos manda a palavra de Deus. Amar, acolher, ensinar, modelar, tudo isso através do ensino da palavra, né? Proporcionar um ambiente de pertencimento para ela, né? Ela se vê participante, se vê como família cristã, né? Para isso a gente dá apoio aos pais, a gente oferece eventos, palestras, né? Para estar ensinando a conduzir, a orientar, sempre também reforçando a responsabilidade deles, né? Porque assim, não adianta, é uma coisa que anda em conjunto, não dá para andar separado, então ser colocado apenas como responsabilidade do Ministério Infantil, né? É algo realmente igreja e família, é casadinha. A gente entende que a responsabilidade de evangelizar uma criança, ela é dada por Deus aos pais, né? Então, é muito importante que o pai assuma esse privilégio de conduzir seu filho ao conhecimento de quem é Deus, né?
Então, a responsabilidade, ela é sim da família, ela é do pai, ela é da mãe, ela é dos avós, né? Dos irmãos mais velhos também, quando há, né? Então, isso é importante que fique bem claro. No entanto, eu me lembro de um Salmo 78, que diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Sim. O salmista poderia ter escrito: não encobriremos aos nossos filhos, não encobrirei aos meus filhos. Mas ele diz: não encobriremos aos seus filhos. Sim. O salmista também vai ensinar os filhos dos outros. E isso é um pouco também o que a igreja faz, né? Então, a igreja também, ela não encobre. O que ela sabe, ela ensina aos filhos de outras famílias, né? Ensina o quê? A lei de Deus, estatutos e os poderosos feitos, né? Isso que o Salmo fala. Então... E, Ariel, só um adendo aqui, né? Porque o texto ele usa encobrir, porque eu acho que dá essa ideia. Você está encobrindo algo importante, né? Então, você realmente está lá, você está fazendo um esforço para encobrir. Quando você é omisso, né? Quando você não transmite ao filho, sim, você está cobrindo, né? Você está tendo... Na verdade, parece ser um trabalho, o Salmo dá essa ideia de ser um trabalho maior ainda, né? Sim. Que é o trabalho da carne, né? Então, a gente não pode fazer isso, né? Então, nós como povo de Deus, né? O Salmo, inclusive, fala: não encobriremos aos seus filhos, ensinaremos às gerações vindouras, né? As leis do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Então, é papel do povo de Deus ensinar às gerações vindouras, né? Sobre o caráter dele, sobre os feitos de Deus, as maravilhas que ele opera, né? Então, eu entendo, através desse texto, né, que a minha responsabilidade, que os meus filhos são responsabilidade primária minha e do meu esposo. No entanto, eu tenho também, como parte do povo de Deus, eu também preciso me dedicar ao serviço de fazer Deus conhecido para as gerações vindouras, ainda que não sejam só meus filhos, né? Porque a gente também às vezes pode cair num extremo de que então eu vou me preocupar com os meus filhos, sim, e me preocupo somente com os meus filhos, né? Você atomiza ali muito no âmbito da sua família, né? Mas a responsabilidade primária de evangelizar, né, é dada por Deus à família. São as noções complementares, porque de fato o Novo Testamento ele ao apresentar então o povo de Deus como essa família, né, ao apresentar a igreja como essa família de Deus, né, uma das metáforas da igreja é família, então ela também acaba colocando sobre a igreja essa responsabilidade também de algum modo, né? Então por isso complementar como vocês bem disseram. Mas aí eu faria uma pergunta em termos práticos, né? Como que voltamos para aquele exemplo daquela família, como que ela trazendo os filhos ali naquele domingo, receberam a lição, como é que durante a semana ele pode se valer, pode usar aquela lição para ensinar o filho durante a semana? Isso é possível? Vocês acham que seria um bom método? Sim, desde que... Porque como a gente tem duas vertentes, muitas vezes, por exemplo, na minha casa, eu ainda não utilizo esse método. Por quê? Porque a gente segue a gente está seguindo um devocional em casa. Então, em casa, a gente está trabalhando um devocional doméstico. Sim. Entende? Que a gente já tem. Legal. Mas para uma família que não tem o hábito, vou trabalhar com os meus filhos durante a semana, a pregação do pastor. Ela pode utilizar, tranquilo e calmo. Ou então as lições da escola bíblica, né? Enfim, tem 3 formas aí, 3 conteúdos diferentes, né? Que é abordados no domingo, que ela pode estar... Não falta opção, Não falta opção. Foi excelente ter conversado com vocês aqui sobre esse tema tão importante, tão relevante para a vida da igreja, relevante para as famílias cristãs, né, que podem se valer desse material aqui para refletir sobre o assunto e investir mais nos seus filhos, né? E quem chegar, por exemplo, à nossa igreja,
ela vai encontrar uma estrutura, vai encontrar um trabalho para o seu filho? Graças a Deus, né? A Igreja Batista Plenitude, ela é rica em crianças, né? Nós temos muitas crianças de faixas etárias bem variadas, né? E nós dispomos, né, de várias atividades, né? Nós temos o culto pela manhã, um culto em comunidade junto com os pais. Depois elas vão para a sala de EBD, onde todo mundo, o adulto vai para a sua sala, né? E criança vai para a sua sala. Quando é à noite, tem o culto, que começa todo mundo junto. Depois as crianças sobem para suas salas divididas por faixa etária, né? Mas isso só é possível, né, devido ao batalhão, ao exército que a gente tem, né, que são os nossos voluntários, nossos auxiliares, professores, que tanto nos ajudam, né, em todas as programações. Porque além das programações habituais de domingo, né, nós temos os que são os eventuais, né, os habituais de domingo, os eventuais que são Acampa Dentro. A gente fazia muito vigília também, né? Hoje em dia está mais mesclado. A EBF, as viagens, que é da vigília, né? A viagem missionária. Viagem missionária mesmo, verdade, bem lembrado. Tem coral também para crianças, né? Coral nas quartas-feiras, né? Para as crianças. Então, assim, nós temos um leque bastante rico de possibilidades para as crianças poderem estar atuando, né? Estar sendo inseridas no meio da igreja, né? E daqui eu já deixo o convite, né? E também é o agradecimento. Eu louvo a Deus, né? Porque nosso ministério é grande, nós temos bastante pessoas, né? Tem muitas pessoas trabalhando no ministério. E realmente a gente só consegue ter êxito por causa desse pessoalzão aí que bota as mangas, exatamente, e luta com a gente, né? E acredita, né? Confia no trabalho, crê que as crianças podem ser salvas, né? Amém. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, né? Que está lá conosco, sempre dando apoio em toda a programação que tem. E já deixo o convite para aquele que ainda não participa, porque vaga sempre tem disponível. Então, fique convidado já. Eu também louvo a Deus, assim, pelo Ministério Infantil da nossa igreja. É um ministério que abençoa muito a minha família, abençoa muito a vida dos meus filhos, né? E eu também sou abençoada através desse ministério. Algo que eu admiro muito desde que eu cheguei aqui na Plenitude é o comprometimento do Ministério Infantil com o ensino fiel das Escrituras para crianças, né? Então, não é um ministério de entretenimento de crianças, não é um ministério que tem como foco fazer brincadeiras e coisas divertidas para as crianças, não. É um ministério que tem mesmo como alvo principal evangelizar, ensinar a palavra às crianças. Né? Glória então, a Deus. Na EBF, que é um evento grande que o Ministério Infantil aqui da nossa igreja promove, o maior evento que a nossa igreja promove, né? Esse ano deu mais de 300 crianças aqui na EBF. EBF, também conhecida como Escola Bíblica de Férias, sempre nos meses de julho, todos os anos. Não falha nunca. Isso, é isso mesmo. E acontece tem brincadeira, tem teatro, tem várias coisas, mas assim, o grupo de professores é sempre um grupo escolhido e que é um foco mesmo de cuidado, de atenção, de devoção e que nós clamamos a Deus para que o ensino seja, de fato, o coração, né? A parte pulsante do evento. Então, isso é algo que eu acho que é um diferencial do Ministério Infantil aqui dessa igreja e eu louvo a Deus por isso. É isso. Agradeço o convite. Foi bom estar aqui. Eu que agradeço a presença de vocês. Certamente foi muito enriquecedor para mim e certamente também para quem nos assistiu até aqui. E obrigado a você que ficou conosco. Sempre nós postamos um episódio novo a cada 15 dias, às terças-feiras. Né? Então, acompanhem cada vez mais o nosso podcast, Palavra Plena, mas também os cultos da nossa igreja. E o nosso desejo é que você esteja aqui conosco. Se você mora em São Luís, ou você está de passagem, esteja sempre conosco aqui nessas ocasiões,
aos domingos, às quartas-feiras. Manda um direct pra gente no Instagram ou fala aqui nos comentários e a gente certamente vai poder te encaminhar da melhor forma. É isso, a gente fica por aqui. Um abraço.